Olá, meus queridos, como vocês estão? Essa turminha aí esperta do 5º ano, tenho certeza que, como sempre, não é? Estão bem, estão animados para mais uma aula de língua portuguesa. Você que não me deixa só, já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos aí dar continuidade ao que iniciamos ontem, não é? Retomamos aí o assunto dos contos. Vocês assistiram a aula de ontem? Gostaram? Não assistiu, se preocupa não. Vai lá no YouTube, já está lá, você pode assistir. Nós trabalhamos ontem um conto chamado A Bela Sacisa Adormecida. Isso mesmo. Hoje vamos trabalhar um conto parecido, mas hoje trabalharemos o conto tradicional, aquele que você já está acostumado a ler, já ouviu, já contou. O de ontem foi um reconto, não é? Então, e amanhã vamos comparar os dois. Então vejam que eu preciso que vocês estejam todos os dias aqui me ajudando. E para trazer a tua participação, teu bom dia, a tua opinião, quem está aqui comigo hoje é o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, professora. Já estou por aqui recebendo mensagens do Davi, que está aqui com a gente. José também está desejando um bom dia. Já estão preparados para mais uma aula. Que maravilha. Então, estou vendo que vai ter bastante resposta aí no chat. Eu vou estar perguntando, vocês interagindo. Se quiserem mandar aí o nome da escola de vocês, a gente cita aqui também. Avisa a turminha aí que a aula do 5º ano começou. Mas não terminei ainda as apresentações. Está aqui conosco o Clisman, não é? Nosso intérprete de Libras, como sempre, aí fazendo aquele trabalho todo diferenciado, proporcionando que esse conteúdo chegue a um número ainda maior de estudantes. Então, fiz as apresentações, você já sabe aí o tema da nossa aula, vamos seguir. Você lembra que é um conto? Com certeza, observa aí o garotinho da imagem, está pensando, e quando ele pensa em conto, ele já pensa em castelo, dragão, príncipe, estão vendo aí o pensamento dele? E basicamente é isso mesmo, né? Claro que existem os contos diferenciados, algumas características diferentes, mas no geral, realmente quase todos têm castelo, tem príncipe ou tem um dragão, é isso aí. Então o conto, ele é um texto curto, vocês estão cientes disso, eu estou sempre reforçando, porque sempre tem gente nova chegando, mas vocês já sabem que o conto é um texto curto, em que o narrador ele conta uma história desenvolvida em torno ali de um enredo, que é uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. No caso de hoje, vamos trabalhar os contos tradicionais. E o que são, professora, os contos tradicionais? São os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. O que é isso, professora? Geração para outra. De pai para filho. A geração dos teus avós contou para a geração dos teus pais, que contou para você, e aí vai continuando aí, passando de geração para geração. Às vezes, como diz aquele ditado, não é? Quem conta um conto aumenta um ponto. Há pequenas modificações, mas as características daquele conto são as mesmas. No miolo, vamos dizer assim, é o mesmo, tá? Mudando pequenos detalhes. Não é o caso de ontem, que foi um reconto, onde mudou bastante ali a história que seria de hoje, que vamos trabalhar o conto tradicional. Se você gosta de pesquisar sobre isso, eu falei isso em outras aulas e vou repetir agora. Tanto você vai encontrar conto tradicional como conto popular, é a mesma coisa, tá bom? Em alguns locais ele é chamado de conto tradicional, e em outros locais ele é chamado de conto popular. Inclusive, vamos começar a ler um agora. Onde nós vamos ler? Nós vamos ler na Árvore de Livros, tá certo? Após a terceira aula de hoje, você pode acessar e ler não só esse conto de hoje, que será a Bela Adormecida, como você poderá acessar outros contos. Como faz isso? No próprio aplicativo tem lá uma abazinha da Árvore de Livros. Quando você entrar, você coloca aqui, ó, REC, RSC, tá vendo aqui? E o número da matrícula. Mas antes de eu ler com vocês, me parece que já chegou a interação. É isso mesmo, professor? Isso. Luan está fazendo um pedido aqui. Luan está dizendo, manda um beijo para a professora Alane. Professora Alane é muito amada, viu? Porque o Luan pede beijo para ela todo dia. Então ela merece beijo todo dia. Não só a Alane, todo mundo aí do Matias Delgado, todas as professoras, professores que têm recomendado as nossas aulas, trabalhado os nossos conteúdos. Um beijo, um abraço para todos, muito obrigada, em especial para a Alane, professora Alane aí do 5º ano, Matias Delgado, Luan está lhe mandando um beijo. Vamos começar a nossa leitura, aí está a capa do livro, A Bela Adormecida, quem escreveu esse clássico aí foi o Charles Perrault. Vamos lá, pode passar.
Volta, por favor, aí, produção, que eu acho que eu perdi o primeiro parágrafo. Ah, é. A Bela Adormecida. Quando a princesa Aurora nasceu, o rei e a rainha fizeram uma festa para o seu batizado e convidaram todas as fadas do reino. Cada fada presenteou a princesa com um dom: beleza, bondade, alegria, inteligência e amor. De repente, apareceu a bruxa Malévola, furiosa por não ter sido convidada para a festa. Disse para a rainha: quando a princesa completar 15 anos, espetará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. A fada Flora, que ainda não havia dado seu presente, conseguiu modificar o feitiço de Malévola, dizendo: a princesa não morrerá, dormirá um sono profundo, até que o beijo de um príncipe a desperte. O rei ordenou que todas as rocas do reino fossem destruídas e pediu que as fadas protegessem a princesa. A princesa crescia feliz, cada vez mais bela e amorosa. No dia do seu aniversário de 15 anos, ela resolveu dar um passeio sozinha. Andando pelo palácio, encontrou uma escada que levava para a velha torre. Subiu e lá encontrou uma roca. Aproximou-se curiosa e, ao tocá-la, espetou seu dedo no fuso da roca e caiu num sono profundo. No mesmo instante, todos no castelo adormeceram. Com o tempo, uma imensa floresta cresceu ao redor do castelo. Muitos anos depois, um príncipe de um país vizinho, que ouvira falar da história da Bela Adormecida, resolveu então encontrar esse castelo. Corajoso, o príncipe atravessou a floresta e achou o castelo. Entrou e, espantado, viu que todos dormiam, até os animais. Subiu a escada da torre e encontrou a princesa. Em uma cama de ouro, dormia a mais linda jovem que ele já tinha visto. O príncipe ficou apaixonado e, aproximando-se dela, beijou-a. No mesmo instante, a princesa Aurora despertou e com ela todo o reino. Poucos dias depois, a princesa Aurora e o príncipe se casaram e foram felizes para sempre. E aí, quinto ano, gostaram, conheciam, não é? Com certeza conheciam a história. E aí, professor, o senhor acha que eles gostaram, que eles conheciam? O senhor conhecia? Conheci, essa aí a gente é um clássico, né? A gente, desde pequenininho que a gente ouve essa história, tem filmes também com ela. Isso. Então eu acho que eles devem, ó, a Anne já está dizendo aqui que gostou da história. Olha, Anne, de volta aí na nossa interação, que maravilha, Anne. Ficamos muito felizes com vocês. E o que o professor trouxe aí foi uma questão interessante, a questão do filme. E vem mudando com o tempo, porque antigamente, vamos dizer assim, as personagens de destaque eram as princesas, não é isso? Se fossem fazer um filme da Bela Adormecida, então a Aurora seria aí a protagonista. Só que existem outros. Viram o nome da bruxa aqui? Vocês conhecem, né? Na história que nós lemos, Malévola. E tem filme, não é? E aí, onde enaltece, aí vamos dizer assim, a vilã, onde mostra o lado da vilã na história. Então as coisas vão mudando, são as releituras e isso é muito importante. Tanto é que quem assistiu a aula de ontem não vai perder a de amanhã. E quem não assistiu, eu peço que assista no YouTube, comenta lá, porque amanhã nós vamos comentar, nós vamos comparar esse conto de hoje, que foi o da Bela Adormecida, que é um conto tradicional, como o professor disse. Desde criança ele conhecia, então, com a sua mãe, uma tia, uma madrinha ali, sua avó, quem sabe, contava para ele. Aí chega na escola também, a professora ali conta, e ele vai contando aí para as próximas gerações. Isso é um conto tradicional. Tem aquela mesma estrutura de um conto, poucos personagens, tem ali um espaço, um narrador, porém, tem essa característica forte, não é, de ser passada de pai para filho, de geração para geração. O que nós lemos ontem foi a Bela Sacisa Adormecida, tem algumas semelhanças, mas muitas diferenças, é um reconto, não é? Então, eu poderia, por exemplo, se eu pedisse para vocês recontarem essa história de uma forma moderna, será que a princesa, uma princesa moderna, ela ia espetar o dedo, vamos dizer, numa máquina de costura? Será que as meninas de hoje, porque no tempo da minha avó, toda menina tinha curso de corte e costura, sabia costurar. Hoje em dia mudou.
né? O mercado de trabalho é diferenciado, a tecnologia aí tão forte, então as pessoas migram para outras áreas. Às vezes é até difícil encontrar profissionais, né? Se tiver algum aí nos assistindo, uma costureira, um alfaiate, um abraço para vocês. É difícil encontrar pessoas nessa profissão, não é uma profissão tão bacana. Imagina o que seria de nós se não existissem esses profissionais que trabalham aí fazendo as nossas roupas. Mas não é comum, até nas casas, antigamente todas as casas tinham máquina de costura. Hoje já é mais difícil. Então, se fosse transformar esse conto tradicional num conto moderno, apareceriam aí outros itens, né? Seriam trocados, quem sabe, máquina de costura por outro tipo de objeto aí, que teria o feitiço, podemos dizer assim, para castigar, né, a Aurora, porque ali não foi, a bruxa não foi convidada para a sua festa, enfim. Então, vamos responder algumas questões sobre aí vocês que estão no chat. Podem participar, todo mundo. Como foi que esse conto começou? Nesse aqui tinha Era uma Vez, nessa versão, tá? Porque na própria árvore de livros, quando você coloca lá, por exemplo, A Bela Adormecida, você vai encontrar vários livros dessa mesma história, desse mesmo conto. Mas nesse de hoje, vocês lembram? Se começou com a palavra Era uma Vez. Eu vou responder por conta do tempo, vocês já podem, respondendo aqui a segunda. Vamos combinar assim? Eu vou responder a primeira e vocês a segunda. A segunda é: qual é o tipo de narrador do conto A Bela Adormecida? O narrador, como assim, professora? Tem aquele que é personagem, você dizer isso para mim lá no chat. É um narrador personagem? Ele faz parte da história? Ele estava lá? No texto, quando eu li, eu citei assim: eu fui convidada para a festa, ou então, nós vimos a princesinha dormindo. Tipo assim, tinha isso lá? Ou a pessoa que está contando é um narrador observador, que ele apenas cita os fatos, ele observa e conta. Diz para mim lá no chat se o narrador é observador ou personagem. Enquanto isso, eu vou falando aqui como começa. No caso do livro específico que eu li hoje, já começou falando do nascimento da princesa Aurora, né? E seus pais ficaram extremamente felizes com o nascimento dela, fizeram uma festa, e aí esqueceram de convidar uma fadinha, e ela, em vez de dar um presente bom, dá uma maldição. Então, veja a estrutura do conto aí. No primeiro parágrafo, que é a introdução, eles já apresentam os personagens: rei, rainha, princesa, fadas, o ambiente, que é o espaço, não é ali o castelo onde eles moravam, e o conto, todos eles precisam disso, tá? Não importa se é um conto tradicional, um conto acumulativo, um conto de assombração, todos eles precisam personagens, precisam do narrador, precisam do espaço, do tempo, beleza? E aí, será que alguém já respondeu? Alguém teve assim aquela coragem, professor, de responder? Qual o tipo de narrador? A Anne está dizendo que é um narrador observador, doutor. Eu acho. Você não acha? Omar está dando bom dia. Bom dia, Omar. Tudo bem com você? Estamos com saudade. Anne, você não acha, querida? Você tem certeza? É isso mesmo. É um narrador observador. Como que a Anne chegou nessa conclusão, mesmo que um pouco ainda em dúvida, né? A gente observa que o narrador personagem vai usar o pronome eu e o pronome nós. Eu nem sei se eu estou fazendo aqui o gesto certo. Eu vou olhar para a Clisma para ver se aprendo. Eu, como é eu, Clisma me ensina aí. Eu. Ah, é fácil, gente. Eu e o nós. Nós, ó, não fiz tão errado assim. Então, esses pronomes eu e nós, quando aparecem no texto, então o narrador está participando, tá certo? Ou está reproduzindo fielmente a fala da personagem, que já é assunto de próximas aulas, tá? Discurso direto e discurso indireto. Então, já fica atento aí para não perder. Mas a Anne bem observou. Aí tinha ele, o rei, no caso, ele, o rei, elas, as fadas. Então, narrador, observador. Isso mesmo, Anne. Então, vejam que é um conteúdo que vocês já dominam, é um conteúdo que está presente no dia a dia de vocês, mas é bom sempre estar atento, porque sempre tem algo novo. Eu quero pedir assim, uma atividade hoje super simples, e aqueles que gostam de ler e de escrever não terão dificuldade. Você vai fazer... Simplesmente hoje vai ser bem light, tá? Bem tranquilinha, porque durante esse mês terá muita atividade para fazer conto, reconto. Então, hoje eu quero apenas uma ilustração, tá certo? Você vai fazer uma ilustração do conto de hoje, a cena que você achar melhor. Como é que você vai se inspirar
corre na árvore de livros. Você pode ler novamente. Você percebeu, durante a minha leitura, tinha o texto, mas também a parte visual muito bacana, muito colorida. Então, você pode se inspirar e caprichar. Dá um jeitinho aí de mandar para a gente aqui. O pessoal do Matias tem nosso contato, pode entrar em contato com a nossa coordenadora aqui, manda as fotos. Eu teria muito prazer aqui em expor as obras. Já tem a Laura, que é nossa aluna aqui também, que é uma artista, desenha e pinta muito bem. E você pode me procurar aí nas redes sociais, professora Abigail Viana. Procura, manda a foto para mim, com teu nome, o nome da escola, e eu vou expor aqui, combinado? Bom demais, mas por favor, não me deixa só amanhã. A aula hoje foi bacana porque vocês participaram e amanhã a gente vai dar assim, um feedback comparando a de ontem com a de hoje. Então, obrigada à turminha do Matias e de todas as escolas que nos assistiram. A interação hoje foi muito boa, muito obrigada. Agradecer ao Clisma. Além da presença dele, deixar a aula da gente mais alegre, ele me ensinou hoje 2 sinais. Então, assim, estou saindo daqui muito feliz, obrigada. Ainda estou devendo o bolo dele, mas eu vou pagar, gente. Para palavra, o ano não acabou ainda, eu vou pagar. Ele sorriu ali porque eu estou devendo a ele, mas eu vou pagar, Clisma. Professor Givanilson, obrigada pela participação. Eu que agradeço e estou por aqui para mais uma aula daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho começa. Tem coisa boa aí hoje, é? Parece que tem. Parece. Minha Será? mãe diz assim, ó, parece que não se escreve. Tem coisa boa aí chegando. Segunda aula está na porta e a terceira para fechar com chave de ouro, então não saiam daí, tá? Forte abraço, até a próxima.